Hoje nós temos a ceia, e sabe que quando nós temos a ceia, a gente vai para o capítulo 11 de Coríntios, já que nós estamos escutando Coríntios. Por acaso, nós acabamos de chegar no capítulo 11, estamos dentro dele. Então nós vamos do verso 17 até o verso 34. 1 Coríntios 11, de 17 a 34. Aliás, essa série está sendo muito edificante para todos nós. Eu fico feliz quando a gente bate papo, conversa com alguém na igreja que diz das coisas que tem aprendido. O texto diz assim, a semana passada Paulo ele começou o trecho dizendo, olha, nisso aqui eu louvo vocês, eu bato palmas para vocês. E nos trechos seguintes, que é o que a gente vai falar hoje, ele fala o contrário. Agora tem uma coisa que eu não bato palma para vocês. Tipo, Raul Gil. Não tira o chapéu. É isso, né? É no Raul Gil que não tira o chapéu? Rapaz, eu era pequeno, já tinha esse negócio de tirar chapéu, não tirar o chapéu, né? Vamos lá. Nisso daqui eu não tiro o chapéu para vocês. Eu não vos prescrevo, eu não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Caramba, Paulo está sentando o rei aqui. Quando vocês se juntam é para coisa ruim. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós. E quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio, está dizendo o seguinte, tá certo, né? Para que tenha gente por cima um do outro, tem que ter divisão mesmo, né? Se você quer estar em cima de alguém, é bom você promover divisão. Ele está fazendo um elogio picante, está dando uma indireta, bem direta, né? Porque havia uma divisão dentro da igreja de Corinto. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Não é isso que vocês estão fazendo, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que há quem se embriague. Tem gente comendo pouco, gente não comendo nada, e outro enchendo o pandu e enchendo a cara. O que vocês estão fazendo? Isso não é a ceia do Senhor. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos eu? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Esse trecho do capítulo 11, nós já falamos em diversos encontros aqui, desde o versículo 17. Aliás, quando Paulo diz, o que recebi do Senhor vos entreguei, nós também já fizemos várias pregações, você vai encontrar no YouTube. Nós vamos nos concentrar hoje na última parte, quando ele diz, não façam isso. Quando vocês se reunirem, esperem uns pelos outros. Quando vocês se reunirem, pense no que vocês estão fazendo. Porque a importância da comunhão, da vida da comunidade em torno da mesa tem um significado muito profundo. Deixa eu voltar um pouco atrás na história. O homem do Éden,
o homem que pecou, o homem que tomou do fruto e se separou de Deus, fez com que essa existência e esse mundo fosse o mundo das separações. Quando o homem foi criado por Deus, ele tinha uma ligação com Deus, a sua vida de dependência de Deus, da orientação, da ligação espiritual com Deus, que nós chamamos de mandato espiritual. Ele tinha um mandato de Deus, o mandato da comunhão, de ter a direção de Deus, de ouvir a Deus, da obediência a Deus. E Deus havia dito ao homem: você vai cuidar da terra, aqui tem as plantas, tem as sementes, tem o fruto, tem os animais, tem a mulher, tem a sua casa. Tudo isso você vai cuidar, porque você tem uma ligação com tudo que foi criado. Você tem uma ligação com a natureza humana e a natureza não humana. Você tem uma ligação com pessoas e com a natureza. E essas duas ligações que você tem com pessoas, que é o teu mandato social, como você se relaciona com gente, com a tua mulher, com os teus filhos e com todos os outros que virão, e o jeito que você se relaciona com a terra, com tudo que há de vegetal e animal, todo o cosmo, o jeito que você se relaciona com essas categorias da existência e da criação de Deus, é um reflexo do jeito que você se relaciona comigo. O jeito que você se relaciona comigo, o amor, a obediência, o cuidado, a preservação, tudo que eu ofereço a você, a própria vida, o fôlego, tudo que Deus deu ao homem e a maneira como você sente meu amor e o meu cuidado, é isso que você vai reproduzir nesse mundo. Quando o homem toma do fruto e peca, e diz a Deus: agora você não diz mais para mim o que é bom e o que é mal, porque eu como do fruto e eu agora tenho o conhecimento do bem e do mal, então eu não preciso mais de Deus. O homem lá do Éden, que pisando nessa terra hoje somos todos nós dizemos a Deus o que nós queremos da vida. Aliás, nós passamos a ter um conflito que até então não existia. Será que essa é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus quer? Esse conflito não havia antes de puxar do fruto daquela árvore. Porque eu quero o que Deus quer. Eu quero aquilo que Deus quer. A minha ligação com Ele define como eu me ligo com tudo que existe nesse mundo. Quando o homem rompe com Deus e decide viver a sua vida sem Deus, pobre criação, o próximo e a terra vão sofrer desligamentos. Esse mundo passou a ser o mundo do fim. Não é mais o mundo da eternidade, esse é o mundo do fim. O homem vai voltar ao pó da terra, ele vai acabar. Aliás, as Escrituras nos falam sobre o final de todas as coisas. A redenção está em Cristo, mas o mundo caminha para o fim. Reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, o amor de quase todos esfriará, diz as Escrituras, e o ódio se multiplicará a iniquidade. O homem que se separou de Deus deu origem ao mundo das separações. Nada mais nesse mundo é definitivo. O homem passou a se desintegrar. Ele se desliga de Deus e no primeiro instante ele já começa a perder. Perde o Éden, perde a sua ligação com Deus. Isso significa que agora ele é senhor de si. E ele passa a definir o que ele vai fazer dessa terra e das suas relações com as pessoas. O problema é que quanto mais o tempo passa, mais esse homem se desintegra, mais ele perde valores, mais ele está longe da sua origem que é Deus, mais ele é senhor do seu próprio mundo. Quando alguém pergunta assim: se Deus existe, por que o mundo é assim? Exatamente porque esse não é o mundo de Deus, esse é o mundo dos homens. Esse é o mundo pós-queda. E como um paradoxo, a gente sempre acha que o mundo está melhorando, porque a tecnologia melhora. A capacidade que Deus deu ao homem como um dom para que ele cuidasse desse mundo, está no homem. A sua inteligência está ali.
As suas habilidades motoras, psíquicas e intelectuais permanecem no homem. Porém, esse homem está se desintegrando. E ao mesmo passo em que aparentemente a gente avança na tecnologia e dispara no mundo digital, por um outro lado, o homem se degenera e o mal aparece cada vez mais. Cada vez mais a gente tem notícias do terrível estado em que o ser humano se encontra. Ele tem um aparelho do último tipo, que custa R$5.000 no seu bolso e não tem um pingo de honestidade no seu coração. Ele tem um carro que custa R$1 milhão, tem uma Ferrari, mas ele não consegue ter uma família para colocar dentro do carro, porque ele trai a esposa. A mentira, o ódio, a corrupção, a violência. O homem está se desintegrando, passo a passo. Cada dia, cada volta do relógio, cada folhinha que a gente tira do dia que passa, cada semana, o homem vai se desintegrando. Esse é o mundo das separações. O homem que se separa de Deus, ele cria um mundo das separações, porque nada mais é eterno. É interessante como aparentemente a gente avança, e vai ter gente falando, é defesa de moral, de bons costumes, isso é retrógrado. Chame do que você quiser. Mas cada vez mais o homem se dissocia de todo o homem. A destruição da natureza é um sinal disso. E cada vez isso é mais incontrolável. Uma cidade nossa como São Paulo, por exemplo, se você parar para pensar onde vai o lixo dessa cidade, nossos aterros vão levar a cidade para um colapso. Nós não separamos o lixo, irmão. Orgânico e não orgânico. O percentual de reciclagem numa cidade como São Paulo é ridículo. Isso acontece conosco. Nós temos um mandato de Deus para cuidar da terra e nós não cuidamos. Nossa cidade não tem árvores. Quando tem, elas morrem. A gente não cuida do nosso ar. A gente polui. Tamanduateí e Tietê, basta entrar em São Paulo que ele é fábrica, é dejetos, é colchão, é porta de carro, é desova de gente que foi morta. Porque nós tratamos a criação segundo a degeneração que o nosso ser apresenta e se deteriora a cada dia. Não se desenvolve, se deteriora. Nossas relações são as piores possíveis. A família se desintegra, e isso não é porque a gente está defendendo apenas uma instituição moralmente, tradicionalmente reconhecida na sociedade. É porque o homem já não consegue ficar junto. Esse é o mundo das separações. O homem está se desintegrando. O interessante é que o ser humano está buscando a felicidade no seu isolamento. Cada vez mais o ser humano defende o seu direito de ser o que quer ser e de fazer da sua vida o que quer fazer. Tranquilo. E cada vez mais o ser humano diz, você não tem nada a ver com a minha vida, eu tenho o direito nessa sociedade de ser o que eu quero e fazer o que eu quero. Beleza, então ninguém me enche a paciência, eu quero ser o que eu quero. Seja. Cada vez mais ele desenvolve doenças e enfermidades somáticas, psíquicas e psicossomáticas. Ele não consegue ouvir não, ele não consegue dialogar. Ele não consegue ouvir alguém que diga, olha, eu acho que isso não é legal para você. Eu tenho o direito. E cada vez mais nós temos uma sociedade de pessoas isoladas. Parece que está todo mundo junto, mas está todo mundo embalado no seu pacote para ser o que quer e ninguém me enche. E parece que isso é um avanço da sociedade. Um avanço do direito humano. Um avanço da pessoa que pode significar a sua vida e relativizar a sua vida e dar sentido à sua vida segundo o que ela quiser fazer. E todo mundo se veste no seu pacote para dizer, ninguém pode me encher porque eu posso ser o que eu quiser. E quanto mais eu me individualizo, mais eu acabo com a comunidade. E nós somos
em São Paulo, não sei se chegamos a 12, 13 milhões de indivíduos, individuais. 13 milhões de minorias. E o ser humano se isola tanto no seu pequeno nicho, para que ninguém fale o que ele não quer ouvir, para ser o que quer ser, que depois ele se sente abandonado pela maioria e vira uma minoria. E quer que todos o aceitem, como ele é. Mas ninguém pode falar o que eu tenho que ser. Eu quero ter o direito de ser individual e te chutar, porque eu não quero que você fale o que eu não quero ouvir, e você é obrigado a me aceitar e me abraçar, porque eu chuto a comunidade, mas eu quero que a comunidade me abrace. Porque o ser humano criou o mundo das separações. O mundo das divisões. O mundo onde tudo acaba, nada mais é eterno. E essa é uma grande angústia. Porque a gente vive sabendo que as coisas vão acabar. É angustiante ser um ser humano. Os animais não pensam. Eu tinha um cachorro, um Dutch Hound, faz um tempo já. Eu era solteiro ainda, faz tempo. E sabe como é que é? Aqueles linguicinha tem problema de coluna, né? Vai chegando mais assim, avançada a idade, ele começa a ter... A gente não pode deixar ele comer muito, porque ele fica barrigudo, a coluna dele afunda. Eu nunca conversei com ele, porque ele não entendia. Apenas no olhar. Mas eu tentava dizer para ele, come pouco, mas ele não entendia. A gente tinha que tirar a comida. E ele também nunca foi dormir pensando, poxa Zé, a minha raça tem problema de coluna. Ele não sabe. Quem sabe dos seus problemas é o ser humano. O ser humano tem a angústia de saber que não pode mudar a sua existência. Você e eu sabemos que a gente vai envelhecer. Você e eu sabemos que nós vamos ter dor nas costas, bico de papagaio, torção de coluna, não é? E o pulso ainda pulsa. Esse hino é lindo. Canção evangélica. Porque esse é o mundo do fim. E nós temos a angústia de saber. O pior de ter fim é saber que vai acabar. Aqueles dias que você pensa, como será que eu vou morrer? Ai, muda isso daqui, coloca no jogo. Porque acaba. Aquele mundo de pensar, será que eu morro antes da minha esposa ou ela morre antes de mim? Aí eu converso com a Blanche. E eu falo, eu tenho que morrer primeiro, porque se você morrer primeiro, essa casa vai virar um colapso. Você que pilota essa espaçonave, né? Tem que ser, eu morro primeiro. Ela fala assim, não, eu vou primeiro, e você fica com um problema. Você sabia disso, né? Bom, teremos bastante sorte se nós morrermos antes dos nossos filhos. Pelo menos é um caminho natural da vida. Ruim é se a gente perde um filho antes da gente partir. Isso é muito triste. Mas esse é o mundo das separações, viu? Nós vamos enfrentar isso. Você vai perder a sua saúde. Você não vai conseguir mais trabalhar. Você não vai conseguir mais fazer o que você faz, talvez. Correr, jogar futebol, tocar violão. Já pensou? Eu vou ficar desesperado. Não poder mais fazer um sonzinho. Porque a artrose já começa a atrapalhar. Pendura o instrumento e dá dor nas costas. Aí você vai falar assim, eu sou um inútil, eu fico em casa e não faço nada. É o mundo das separações. O mundo é finito porque o homem disse para Deus, eu não quero você. E ele deu origem ao mundo onde tudo se desagrega, tudo se separa e tudo acaba. Quando surge Cristo, que é Senhor desde a fundação do mundo, mas se manifesta no tempo e no espaço, na nossa história, no meio dela, Deus anuncia ao homem que o caminho de volta para a vida está nele mesmo. Porque se no Éden, Deus disse para Adão, se você comer, você vai morrer. Se você não me obedecer, você vai morrer. Não é punição, é o caminho natural de quem se separa de mim, se separa de tudo.
Mas para Cristo ele disse o contrário. Você vai para a cruz, e se você me obedecer, você vai morrer. Foi o contrário, né? Adão, se você me desobedecer, você morre, hein? Então é bom você obedecer para você ficar vivo. E para Jesus, se você me obedecer, você morre. É bom me desobedecer para você ficar vivo. Mas por incrível que pareça, Adão, que tinha como pagamento a vida, preferiu desobedecer. Mas Cristo, que tinha como pagamento a morte, preferiu obedecer. Por isso a gente lê na Bíblia que o primeiro Adão foi a porta de entrada para a morte, mas o segundo Adão para a vida. O primeiro estava num jardim chamado Éden e tinha a vida à sua frente e preferiu negar a Deus. O segundo estava num outro jardim chamado Getsêmani e tinha a morte na sua frente e disse: cumpra-se em mim a tua vontade. E ele disse: eu sou o caminho, essa é a trilha, sou eu. E quando eu e você olhamos para Cristo, dissemos: eu preciso voltar para Deus, porque fora dele não há vida. Eu preciso voltar para Deus, porque e esse é o caminho. Diante de mim está a morte, mas eu vou dizer: sim, Senhor. Se antes eu neguei a Deus para viver e morri, agora eu vou dizer sim a Deus e vou morrer para mim. Eu vou negar a mim mesmo, vou tomar a minha cruz e vou segui-lo. Alguns vão dizer que eu estou jogando a minha vida fora. Não, jogar a minha vida fora é ficar sem Deus. Porque quando eu me uno a Cristo e sou um com Ele, eu sou ligado de novo a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, essa é a verdade e essa é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paulo nos diz que nós temos o ministério da reconciliação, porque o Espírito da reconciliação habita em nós. E também diz Paulo que ele é como um penhor da nossa salvação. A garantia de que ele vai vir nos buscar é que o seu penhor, o seu Espírito, habita em nós. E que agora nós somos dele. E porque temos a reconciliação com Deus, pelo sangue de Jesus, nós também agora passamos a ter um ministério de reconciliação. Um ministério de unir de novo. Nesse mundo das separações e da degradação, é a comunidade igreja que vive de novo a comunhão. Comunhão pressupõe para cada um de nós abandono do que somos. Porque é Ele agora quem coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. E a vida que a gente vive já não é mais nossa, porque a nossa nós negamos. Essa vida que vivíamos dos nossos próprios direitos e de negação de Deus e das separações, nós dissemos: não, isso não é vida. Eu também quero estar crucificado com Cristo e não viver mais eu, mas Ele viver em mim. Não, eu não quero me isolar hermeticamente para dizer ninguém tem nada a ver com a minha vida, não. Eu quero que o Senhor diga sobre a minha vida, Senhor. Não, eu não quero que ninguém mais diga o que deve ser ou não vai ser. Não, Senhor, eu quero que o Senhor diga sim. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é a vida, então eu quero a tua vida. Não, eu não quero mais o isolamento, porque eu quero ser parte da tua comunidade. Irmãos, Cristo é o cabeça do corpo, e Ele é o pão da vida. Nossa sede e nossa fome, nesse mundo onde tudo acaba, é saciada por Ele. A nossa vida agora tem significado em Jesus Cristo. Eu descobri que Ele é a minha origem e Ele também é o meu destino. É dele que eu vim e é para Ele que eu vou. E essa não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida redimida nele. Não mais das separações, mas a vida eterna que está nele. E é nele que eu me encontro. E ainda que, pisando nesse chão da vida que não é vida, eu me sinta um ínfimo ser humano, incapaz, insignificante, e que tudo dá errado, a minha esperança não habita apenas nessa vida, porque o próprio apóstolo Paulo também diz que se a esperança da nossa vida resume-se apenas a essa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa alegria reside em Cristo.
E a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais na carne, eu vivo na fé. Reconciliado com Deus, reconciliando gente com gente. O cabeça do corpo é o pão que alimenta. E ao redor da mesa, todos os famintos se achegam. É ao redor da mesa que os famintos que não tinham vida sentam. E ele diz: eu sou o pão da vida. Você tem sede? Vem e bebe. Você tem fome? Vem e come. Eu estou com vocês. E assim como eu e o Pai somos um, nós também somos. E quem se aproxima da mesa para ser um com Cristo, reconciliado com Deus, não tem apenas o pão que mata a fome, ele vira membro do corpo, porque o pão é o cabeça e os famintos são os membros desse corpo. Descobrimos a Cristo que mata a nossa fome e descobrimos a comunidade onde o Espírito se manifesta. É por isso que Deus dá dons aos homens, porque é na nossa relação que somos abençoados. Quando nos auto-exortamos, ensinamos, edificamos, oramos uns pelos outros, é a nossa vida comunitária, o exemplo de um corpo, onde os membros estão ligados uns aos outros. E é aqui que a gente sente que tem vida, estamos de novo ligados a Deus, e não queremos mais tomar do fruto, queremos dele. Quando Paulo diz: o que vocês estão fazendo na ceia? O que vocês beberam? O que vocês colocaram? É vinho ou é cachaça? O que estão fazendo? Vocês beberam o quê? Lembre-se que na comunidade de Corinto haviam poucos ricos, mas haviam ricos, trabalhadores comuns e escravos, livres e escravos ainda escravos, empregados e patrões. Nem todos chegavam na mesma hora quando havia reunião de celebração. E sempre comiam juntos. Os que tinham mais traziam coisas melhores, alguns não traziam nada. Faziam daquele encontro uma elitização de uma certa casta. E gente que chegava não comia, e outros comiam demais, e tinha aqueles que até enchiam o caco. Na verdade, Paulo disse para eles: se vocês não discernem o que está acontecendo, vocês estão comendo e bebendo sem discernir o que é esse momento. Esse é o momento onde exatamente você reparte, onde você compartilha. Esse é o momento onde você exemplifica no ato o que Cristo fez no Espírito. Esse momento que nós temos de comunhão, de vida como igreja, é simbólico. Ele representa o que aconteceu dentro de nós. É por isso que a gente bate nessa tecla até arrebentar. Nós não estamos aqui para assistir um culto, uma reunião, uma celebração, seja o que for. Nós somos a igreja. Você não pode entrar e sair daqui sem fazer um amigo. Como não pode? Não pode, irmão. Porque você já é irmão. Filho de um mesmo pai. Ligado ao mesmo corpo. Com as mesmas fomes que os outros têm. Bebendo de uma mesma fonte, comendo de um mesmo pão, sentado na mesma mesa. Qualquer movimento de isolamento é contrário ao que Cristo fez por nós na cruz. E a reconciliação que Ele propôs. Igreja não é um lugar que a gente se reúne, é quem a gente é. O seu isolamento é morte para você. Aliás, é o paradoxo de que você nega o que você é. Não, compartilhar com pessoas não é uma obrigação. Bater papo e orar uns pelos outros não é uma tarefa que a gente impõe como uma obrigação para os membros da igreja. É a natureza da nossa vida, é a nossa essência. A gente faz o que a gente é. Eu não faço porque alguém mandou, eu faço porque é isso que eu sou. Tipo andar em cima de duas pernas, respirar, falar, ouvir, pensar. Isso faz parte do ser humano, faz parte de nós. Sentar na mesa é entender que nós somos irmãos em Cristo.
Sentar aqui nessa mesa é dizer para quem nos cerca que nós estamos reconciliados com Deus e uns com os outros. Sentar nessa mesa, viver como igreja, viver as relações de irmãos como igreja, é dizer para o mundo que esse isolamento e essa separação, e esse mundo das separações e dos fins, e essa angústia tem uma solução e ela se chama Jesus Cristo. É nele que nos alimentamos, é nele que encontramos vida, é nele que nos encontramos. Porque a comunidade cristã, ela é um sinal para o mundo de como o mundo deve ser. É por isso que não tem nexo nós sermos igreja e ficarmos nos estapeando para saber quem vai ser líder do que ou daquilo em algum departamento. Porque esse tipo de competição não é lógico para quem é membro um do outro. E para quem mata a sua fome em Cristo e recebe o querer dele e o saber dele. Porque ele coloca em nós o querer e o efetuar. Então o que eu estou querendo não vem dele. Não há nexo de nós vivermos como comunidade, termos intrigas e divisões e separações. Não há lógica se Cristo habita em nós e temos a mente de Cristo e Ele é o cabeça e nós somos membros e é o cabeça que pensa e é Ele que dá os impulsos e os membros são comandados por Ele. É porque alguém não está sendo comandado por Ele. E é óbvio que quando o mundo enxerga a igreja com suas divisões, ele acha que isso é isso aqui é uma desorganização total. Não tem nexo, não tem coerência. É por isso que nossas disputas evangélicas e nossas bravatas e todo o ódio que é colocado na internet só afirma mais ao mundo de que o mundo está certo e que Deus não existe mesmo. E nós achamos que podemos fazer milagres e sinais e continuar sendo corruptos, mentirosos, adúlteros, violentos, porque o mundo vai ver sinal e milagre. O mundo não está nem aí com sinal e com milagre. Porque sinal e milagre tem feiticeiro nesse mundo fazendo, não precisa ter Deus. O sinal da presença de Cristo na vida de alguém é que esse alguém não é mais um alguém que era. É que ele foi mudado e moldado pelo Espírito. Ele era violento, ele não é mais. Batia na mulher, não bate mais. Era um cara terrível. É um cara de paz. Era um cara de ódio, agora é uma pessoa de amor. O caráter era duvidoso, é um ser humano honesto. Era violento, agora ele é cordato. Porque afinal de contas, muita gente pergunta assim, mas Deus não me aceita como eu sou? Claro que não. Se alguém te perguntar isso, mas Deus não me aceita como eu sou? É lógico que não. Afinal de contas, não é Jesus que aceita você, é você que aceita Jesus. Essa pergunta parece uma pergunta óbvia, mas é uma pergunta ridícula. Não é Jesus que se converte a mim e me aceita como padrão de vida. Sou eu que me converto a Ele e o aceito como padrão de vida. A pergunta não é se Jesus te aceita, a pergunta é se você o aceita. Porque se você quer continuar vivendo o que você está vivendo, você não precisa de Jesus. Ele te aceitar ou não te aceitar, não muda nada, porque a fé cristã é transformacional. Se você crê em Cristo, é para você ser transformado na imagem dele, e não ele aceitar a sua. Bem-vindo, ou não, ao corpo de Cristo. Porque a fé pressupõe abandono do que eu sou. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Você quer dizer que para eu fazer parte do corpo de Cristo, eu tenho que jogar fora o que eu sou? Sim, como todos nós temos. Não é só você, todos nós temos. Porque a essência de crer em Cristo é descobrir que a minha vida não é vida. Por que eu quero que Ele me aceite se eu não quero mais essa vida? Se eu olho para mim e digo, eu não quero mais isso, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, por que eu quero que Ele aceite o que eu sou? Por que eu quero isso? Eu não quero mais isso. Eu fui a Ele porque eu não se aguento mais. Porque eu não quero mais esse mundo das separações, longe de Deus, longe do próximo, longe de tudo. Eu quero ser reconciliado com Ele. Eu quero ser reconciliado com o meu irmão. Eu quero ser reconciliado com aquilo que eu era para ser, comigo mesmo, que é a imagem do próprio Cristo. A semelhança de Deus em todo o seu caráter. E aí, quando a gente se encontra, é uma celebração.
eu te conheço de algum lugar. Da onde que eu te conheço? Nossa, a gente ficou batendo papo aqui, a gente é tão parecido, meu. Será que de repente a gente não é, sei lá, filhos que foram separados? Essa história, né? Filho que foi separado, depois a gente se encontrou. Será que é isso? É isso. Lá no Éden a gente foi separado. E agora a gente encontrou a Cristo. E agora nós somos comunidade de Deus. Ao redor da mesa. Para perguntar, como é que está o irmão que a gente orou semana passada? Ele está legal? Puxa, que bom. Que legal isso. Queria perguntar, que a gente orou e essa semana eu orei por ele. O que foi, meu irmão? Seu carro quebrou? Deixa ele aqui. Pula para dentro, eu te levo para casa. Depois a gente vem buscar o seu carro aqui amanhã. A semana passada eu vinha vindo para cá à noite, naquela chuvarada, meu carro parou. E eu tive que empurrar ele na contramão, num viaduto, e a Blanche dirigindo. E eu chovendo, eu pisando na poça. E o pior é que o carro não pegava, a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí parou um cara, eu pensei, vou ser assaltado, é agora. Eu pensei que ele estava bravo porque eu estava empurrando na contramão. Ele falou, não, eu falei assim, pô, desculpa, cara. Ele falou assim, não, relaxa, eu vou deixar meu carro atrás do teu para ninguém vir, eu vou te ajudar a empurrar. Eu falei, que legal. Aí ontem eu estava vindo, sexta-feira, para deixar um negócio aqui na igreja. Aí tinha um senhor empurrando o carro sozinho, com a esposa. O que eu fiz? Parei o carro, preciso ajudar esse cara. Eu preciso ser isso. Eu não preciso dizer para ele que ele vai votar no cara diferente de mim, por isso que ele vai para o inferno. Para o inferno vai aquele que não creu em Cristo, viu? E para o céu vai muita gente, menos esses candidatos que estão aí. Tranquilo. Não tenho certeza, mas eu pressuponho assim, suponho que. Não posso dizer que nenhum vai. Mas tem alguns, todo mundo pensa que vai e não vai. Pode ter certeza disso. Mas enfim, é nessa mesa que a gente diz, nós somos um em Cristo. A gente te encontrou, Senhor, e eu te encontrei, eu me encontrei, e eu encontrei vocês. Nós somos o corpo de Cristo, que quando alguém olha pela janela e fala, o que esses caras têm, que eles repartem uns com os outros? Da onde vêm essas ideias que vocês têm? Por que vocês que deveriam agora dar uma paulada é quem está abraçando? Por que ninguém se importa com ninguém nesse mundo e vocês se importam? Que doideira é essa? Da onde vem isso? O que vocês estão ganhando com isso? Porque a linguagem é do mercado, não estou ganhando nada. O que você quer em troca? Eu não quero em troca, eu estou dando o que eu já recebi. Porque de graça eu recebi, de graça eu dou. Eu encontrei o pão que matou a minha fome e descobri que ele era o cabeça. E agora eu tenho irmãos. Que Deus nos abençoe a vivermos como igreja de Cristo. Nossa comunhão acena para o mundo a nossa missão. A nossa comunhão como irmãos evangeliza o mundo, dizendo, tem alguma coisa errada com esse mundo. Tem alguma coisa errada que você não está enxergando. E Cristo é a resposta. E foi isso que Ele fez por nós. Que Deus nos abençoe a abrirmos o nosso coração para dizer, Deus, muda o que eu sou. Muda o que eu sou. E Deus abençoe você, o seu lar, o seu casamento. E a nossa vida como igreja de Jesus Cristo. Numa cidade caótica que a gente vive. Num país caótico. Que daqui a pouco a gente vai para a urna. Deus nos abençoe. Afinal de contas, a gente já tem um Messias, já temos um Senhor, já temos um Cristo. Nós compartilhamos algo muito maior do que qualquer plano governamental humano. Parcial. Limitado. Com terceiras e quartas intenções. Obscuro. E independente de qual seja a sua escolha, você vai escolher o menos ruim. O ideal seria todo ser humano ser transformado com Cristo, reconciliado com Deus e vivendo na criação a essência da vontade do Criador. Como isso não acontece, eu não posso vender meu coração
e achar que vai ser um ser humano que vai fazer isso. Não vai. Bom, eu não acredito em cabresto. E não acredito que você tenha que ter um candidato determinado pela igreja. Para mim isso não existe. Mas qualquer que seja a sua escolha, ela tem que partir dessa convicção. Nós temos um papel como cristãos nesse mundo. Nós temos algo a contribuir muito maior do que um plano humano. E talvez esse aqui se encaixe melhor nisso e aquele naquele. Mas o meu coração não é refém. Nós somos servos de Deus, nós somos dependentes de Cristo. Nós somos irmãos uns dos outros. E relaxa, irmão, a coisa vai piorar. Porque assim diz as Escrituras. Está pronto para isso? Está pronto para a verdade? A verdade é que o mundo vai piorar. Nós vamos trabalhar, evangelizar, mas ele vai piorar. E segundo as Escrituras, a perseguição vai aumentar. Então vai piorar. Então, se você não quer saber a verdade, você devia ter tomado outra pílula da Matrix. Você tomou uma pílula azul, né? Era azul? E você acordou, agora você encontrou Cristo, você sabe que o mundo começou, vai acabar. Ah, não acredito. Eu não acredito, eu ia votar no fulano porque ele ia redimir todo mundo. Não vai, irmão, não vai. Que pena. Você pode pedir para os caras se reprogramarem, né? Eles se reprogramam, tal, fazem uma lavagem cerebral e você vira Matrix de novo. Mas a gente enxerga começo, meio e fim. E somos luz no mundo em trevas e somos sal no mundo podre. Não por nosso mérito, pelo de Cristo. E não para nossa glória, mas pela de Deus. E vivamos como irmãos e Deus nos abençoe.